Silmar César Miller, ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Eu estou numa briga aqui com o nosso operador de teleprompter, o Biriba, porque eu estou falando que a letra desse daqui está maior do que a letra daquele de lá. E ele falou que não está, que as duas estão iguais e mandou eu continuar lendo que passa. Eu não sei se ele tirou um sarro de mim ou não, mas eu vou ler do mesmo jeito. Ô, Silmar, antes de entrar nas cotações, o que você faria se você fosse o presidente do maior time com a maior torcida de futebol do Brasil, o Flamengo, e você tivesse um técnico português que perdeu 4 decisões seguidas e que declara que o time não está preparado para decisões? Rua. É impressionante, né? Há muito tempo, né? Rua. Uma coisa dessa. Área. Ou alguém está ganhando comissão para fiscalizar o trabalho dele lá? É demais. Tem alguma explicação, né, também? Só que a torcida está revoltadíssima, né? E com razão. E com razão. Você contrata um piloto de avião para sua companhia aérea, ele diz que não está preparado para decolar ou para pousar o avião. Faça-me o favor. O mundo está ficando ridículo. Vamos para as cotações. Tavinho, o mercado se recuperando um pouco do tomo de ontem. Ontem caiu quase tudo no fechamento dos negócios do dia. Muita preocupação com a possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, porque a inflação não dá trégua. Mas hoje o mercado um pouco mais calmo. Soja subindo. Já tem razões para a alta da soja hoje, porque tem redução na estimativa da safra brasileira em relação ao que era esperado há um mês atrás. A gente vai comentar isso daqui a pouco, na estimativa da Conab. E na Argentina, pior ainda, a situação está muito feia na Argentina. Acaba de sair uma nova estimativa da safra do nosso vizinho aqui, de soja, para apenas 27 milhões de toneladas. Isso é quase a metade do que seria o normal na produção argentina. Seca braba por lá e que não dá trégua, não terminou ainda, ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, onde a seca está dando uma trégua já no Rio Grande do Sul. Na Argentina a situação segue complicadíssima. É a pior seca, se fala lá, é a maior seca em 70 anos. Nunca se viu coisa igual na Argentina, que é um país relativamente estável em termos de clima. E está derrubando a produção tanto de soja quanto de milho. Então a soja está subindo hoje por conta disso. Embora subindo pouco ainda, 0,4%, porque a safra brasileira ainda é grande, a gente vai ver daqui a pouquinho, apesar de abaixo da expectativa. Milho subindo também, 0,4%. Trigo na contramão cai um pouquinho, 0,3%. A Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,2%. O açúcar também, 0,5%. Suco de laranja volta a subir. O café na contramão está caindo. Aliás, o café caiu muito ontem e segue caindo hoje, o arábica. Começa a despertar alguma preocupação aqui para o produtor brasileiro, porque está para iniciar a colheita de safra nova, agora a partir de maio, junho, e o preço começa a voltar para trás, depois de boas altas que a gente viu no mês de fevereiro. Cacau cai um pouquinho também, 0,1%. Aqui no Brasil, o mercado futuro do boi está tentando reagir. Havia a expectativa de que se reabra as exportações para a China. Até agora não tem novidade ainda, mas o mercado futuro, pelo menos, começou a mostrar alguma reação, está subindo um pouco hoje, 0,3%. Mercado de câmbio com dólar em queda, 0,5%, R$ 5,11. Mercado de ações, o índice Bovespa caindo, 0,5%. E o petróleo, que caiu bastante nos últimos 2 dias, está tentando uma recuperação hoje com a alta de 0,7%. Tavinho. Ok, Silmar. E essa nova previsão da Conab aí, e que seca é essa na Argentina, hein? Um país que, como você bem disse, tem um clima praticamente estável, nunca sofreu com um problema desse. O Rio Grande do Sul também passa pelo mesmo problema, agora já um pouquinho amenizado, e parece que na previsão do tempo a situação melhora por lá a partir do final desse mês de março. Mas, de qualquer forma, nós temos aí novos números da Conab e, pelo visto, nós vamos continuar tendo preços altos aí nos produtos, né? Porque com escassez de grãos aí, principalmente vindos da Argentina e do Rio Grande do Sul, como é que você analisa? Bom, a safra brasileira tem uma tendência de ser grande, até possivelmente um recorde de produção, por conta de recuperação da safra de soja. O ano passado teve uma seca que atingiu todo o sul do país, então só isso já está sendo recuperado em função de uma produção ainda boa na maior parte dos estados, apesar dessa quebra lá no Rio Grande do Sul. Então a Conab reduziu a safra do Rio Grande do Sul para apenas 14 milhões de toneladas, a previsão inicial era de 21 milhões, e então isso afetou o número total da produção no país, caindo para 151,4 milhões de toneladas. Significa 1,5 milhão a menos do que era previsto até um mês atrás. Agora, o fato é que ainda existe algum ponto de interrogação com relação a essa estimativa da Conab para a soja.
Tem alguns analistas acham que a produção já nem chega mais a 150 milhões de toneladas, porque tem problemas também em outras regiões. Na Bahia está vindo quebra de safra também, também por seca, no Tocantins também. São estados com menor produção, mas o somatório disso acaba provocando aqui um número bastante significativo. Por enquanto está esse número aí da Conab, 151 milhões de toneladas, ainda uma boa produção. No milho, a Conab está mantendo a expectativa de uma produção recorde aqui de 124,7 milhões de toneladas, puxada principalmente pela perspectiva da segunda safra, que está sendo plantada ainda, ou seja, ainda é um grande ponto de interrogação, porque isso só vai ser colhido a partir de julho. Algodão teve uma pequena redução aqui em relação ao previsto em janeiro, porque atrasou muito o plantio por excesso de chuvas, particularmente no Mato Grosso. Então, a produção já não vai ser a mesma que se previa anteriormente. E chama atenção, e eu chamaria também, Tavinho, o caso do arroz, né? A produção é quase 1 milhão de toneladas abaixo da safra do ano passado. Isso tem sido uma constante, a cada ano que passa cai a produção, em parte por condições climáticas desfavoráveis. É o caso do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, com duas secas consecutivas. Mas o que mais chama a atenção não é nem isso, não é nem o clima, é a redução da área. Nesta safra, a redução de área está sendo de 10% no caso do arroz. Por quê? O custo de produção é muito alto, subiu muito nessa última temporada e o preço não está compensando. Então, o produtor de arroz, por exemplo, do próprio Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor, está querendo plantar soja. Então, está saindo do arroz, está plantando soja, que é mais rentável, tem um risco menor e um custo bem menor do que o arroz, que é irrigado, de alta tecnologia lá no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma preocupação nova, porque é um produto básico da alimentação do brasileiro, com produção caindo a cada ano que passa, e a previsão para esse ano caiu pela primeira vez, que eu me lembro, de muitos anos, abaixo de 10 milhões de toneladas, 9,9 a nova previsão da Conab, tá vendo? E o feijão também, com uma pequena redução em relação à safra, ao previsto em janeiro, mas é pouca coisa por enquanto, 100 mil toneladas. E para o trigo ainda não tem previsão para a safra nova, porque o plantio só começa lá por maio. Então, por enquanto, é só uma projeção aqui de uma repetição da safra desse ano, do ano passado, que foi boa. Então, só aí. Então, esses são os números, tá, Vinho, com esses pontos de interrogação que eu mencionei, que chamam a atenção, especialmente a quebra da safra lá no sul do país. Esse problema dos risicultores já é antigo, né? Eles já vêm alertando para isso há um bom tempo. Os custos de produção têm subido muito e essa desistência, trocando por um produto que é a soja, é perfeitamente natural do ponto de vista econômico, né, do negócio. Agora, do ponto de vista alimentar, a soja não faz o mesmo papel que o arroz e nem o feijão, porque tem um outro problema também. Você falou de uma pequena redução na área de feijão, mas a área de feijão plantada no Brasil vem diminuindo safra após safra, ano após ano. E agora com o arroz também, são os produtos básicos da alimentação do brasileiro, o arroz e o feijão. Tem alguma coisa a ver também com mudança de hábito alimentar. Pode ser. Redução no consumo desses dois produtos. Tem muito produto pré-fabricado, pré-cozido, pré-pronto, à venda à disposição, massa, por exemplo, uma quantidade enorme de massa. Pode estar havendo uma troca na alimentação. Uma pena, né? Porque o arroz e o feijão formam uma combinação, os dois juntos. Cada um sozinho é uma coisa, mas os dois juntos formam uma combinação quase perfeita, inclusive boa para combater desnutrição, inclusive no Brasil, e que tinha um preço acessível dentro da cesta básica. Hoje não pode se falar mais, porque tanto o arroz quanto o feijão tem uns precinhos aí salgados, bem antes de ir para a panela, né? Tem havido uma estagnação no consumo já há algum tempo, né? E agora tem uma tendência de queda, né? Tanto no arroz como no caso do feijão. O novo Ministério do Desenvolvimento Agrário está tentando estimular o pequeno produtor a voltar a investir mais em feijão e com arroz. Vamos ver se isso venha a funcionar. Mas o fato é que o produtor seguia pelo preço, pela rentabilidade, pelo custo do produto. Não vai plantar uma coisa que lhe dê prejuízo. Então, tem a ver com o mercado também, né? Então, está preferindo, como é o caso do produtor de arroz lá do sul do país, não aguenta mais, né? Anos e anos de custos altíssimos e preços estagnados, né? Exatamente por conta de estagnação do consumo. Ele está partindo para a soja, que é muito mais rentável e tem um custo bem menor.
Uhum. E no caso do arroz, você tem grandes produtores, né? Você tem latifúndios. Agora, no caso do feijão, não. Antigamente eram as pequenas rocinhas de feijão, cada um tinha uma rocinha que fazia uma quantidade grande. Você citou bem, pequenos produtores. Você não tem grandes produtores de feijão. Essa era sempre foi uma característica. Não faria. Tem um latifúndio, eu acho que está um pouco exagerado ali. No arroz, são produtores aí de pequenos 100 também? 200 hectares. São produtores médios. Médios, então. Tá. Mas no caso do feijão, são pequenos produtores mesmo, né? Sempre foi característica. Área de 2, 3, 5 hectares. Eu lembro que todo mundo tinha uma rocinha de feijão lá no interior. Quando eu morava, cada fazenda ou cada sítio tinha uma pequena rocinha de feijão. Mas juntava uma com a outra, dava uma quantidade boa de feijão. Latifúndio quase não tem mais no Brasil também. Porque é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. É uma boa notícia. Propriedade gigantesca, antes que improdutivas, em boa parte. Isso eu acho que não existe mais no Brasil. Não, improdutivo acho que não existe mais, não. Existem grandes empresas agrícolas, cooperativas agrícolas, isso sim. Altamente produtivo. Latifúndio abandonado, não. Tanto que gerou questão, até foi caso de um comentário do Chico Graziano no Poder 360 na semana passada, essa questão da invasão de terras, não de terras improdutivas, mas de terras produtivas, e que chamou a atenção também de diversos grupos e entidades aí que se manifestaram com essas novas invasões aí do MST. Porque não tem mais terra improdutiva no Brasil. Não tem, praticamente não tem. Ou é reserva indígena, ou é área de proteção, ou é área de produção. E outra, ninguém, com o preço da terra, aí ninguém tem dinheiro para ficar pagando imposto e deixando a terra nua lá, sem nada para plantar e sem nada para colher. Mesmo essas áreas, eventuais áreas grandes lá no norte do país, de pecuária, que está com pecuária extensiva, com áreas degradadas já por excesso de exploração, estão sendo convertidas para a agricultura, e com grande êxito. Áreas relativamente grandes que estão sendo transferidas. Aí sai a pastagem, que já não funciona mais, está degradada, e entra a soja e milho lá, com altíssima produtividade. Isso é uma boa novidade para o agronegócio brasileiro, é que tem permitido a expansão sem necessidade de derrubar mato nenhum, né? Áreas paradas. Nosso amigo Roberto Rodrigues, que sempre falou isso, o Brasil tem capacidade para expandir sem precisar derrubar mais nenhuma árvore, inclusive recuperando essas pastagens degradadas, transformando em novas pastagens, num modelo mais moderno, ou transformando em áreas agrícolas, que é o que você citou que tem acontecido lá com grandes áreas do Nordeste brasileiro. Roberto Rodrigues. Para cobrar a produção de grãos só com a utilização dessas áreas, você não precisa derrubar um pé de árvore. Roberto Rodrigues agora, ele falou que ele não quer mais muita dor de cabeça. Ele é professor emérito da GV agora. Estava conversando com ele outro dia, ele é professor emérito da GV. Então, a importância deste homem para a agricultura e o agronegócio brasileiro. Grande amigo. Faz tempo que não conversamos. Vou até bater um papo com ele, trazer ele para bater um papo aqui uma hora, para falar um pouquinho desse novo perfil que a gente sempre está comentando aqui, que vem tomando o agronegócio brasileiro. Né? Está em transformação. Né? Se a gente começar a ver, é em constante transformação. Para melhor, né? Para melhor. Ou seja, a não ser para aqueles que não conseguem enxergar isso e acham que é para pior. Tem gente aí que precisa de óculos. Tem muita gente. Tchau, Silmar. Veio chuva à tarde de novo hoje aí, hein? Você viu o temporal de ontem? Ontem na nossa região foi terrível aqui, hein? Do alto do seu prédio ali, aquela área ali onde tem o supermercado, posto de gasolina, o hospital, aquilo ali deve ter ficado cheio d'água. Inundou tudo? Totalmente inundado. Parou todo o trânsito, foi terrível. Porque eu estava lá em cima, pro lado de lá que eu estava. Próximo da Luiz Góes, só descia água e essa água desce toda e vai lá para baixo, canaliza ali. Imagina que ali deve ter ficado um caos. Se prepara que hoje vai ser a mesma coisa. Tá bom? Tchau, Tavinho. Até amanhã. Tchau, Silmar. Até amanhã.